Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 86 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Se você eventualmente ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, acione o sininho para você ser comunicado, notificado de quando eu iniciar alguma aula aqui. O tema de hoje, tema simples, mas que merece dedicação, até porque o nosso lema é jamais errar questões de temas simples ou sem grau de dificuldade. Qual é o tema? Atributos do poder de polícia. Lembrando que o poder de polícia é um dos temas com maior recorrência em todas as bancas de todos os concursos públicos. Não sei porquê, até imagino, mas os examinadores adoram cobrar questões sobre poder de polícia. Vamos testar aqui a nossa caneta mágica, lá vai. Episódio número 86, está aqui. Atributos do poder de polícia é o tema. Tá aí, tome nota. Atributos do poder de polícia. Questão número 1. Já vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, porque ao final de cada questão, então eu vou analisar a questão, extrair os temas principais e já vou fazer a revisão e o aprofundamento. Vamos lá? O enunciado diz: a administração pública, no exercício do poder de polícia, pode executar seus atos independentemente da manifestação prévia de outro poder, ressalvadas poucas exceções. A característica do poder de polícia que legitima a conduta acima descrita, ou seja, a administração pratica um ato, uma medida administrativa de poder de polícia, e ela mesma cumpre, ela mesma executa sem a necessidade da intervenção de nenhum outro poder, nem o judiciário, nem o legislativo. Este atributo qual é? É a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Então, é sempre bom lembrar o seguinte: quais são os atributos do poder de polícia? A gente chama de CAD, um demudo. A coercibilidade, a autoexecutoriedade e a discricionariedade. Eis aí os atributos, as prerrogativas próprias, peculiares do poder de polícia administrativo. Este atributo que nós vimos agora é a autoexecutoriedade, ou seja, a administração pratica um ato de polícia, por exemplo, determina a apreensão de um produto, determina a demolição de uma construção irregular, determina a interdição, o fechamento de um estabelecimento e por aí vai. Estes atos, a administração pratica o ato, impondo estas determinações e ela própria, sem precisar de autorização prévia do judiciário ou do legislativo, sem precisar da concordância do destinatário do ato, ela mesma vai lá e cumpre, coloca a mão na massa e concretiza o ato que foi praticado. Isso é a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. É uma prerrogativa, você pode colocar aí, é uma prerrogativa que advém da supremacia do interesse público. Prosseguindo, questão número 2. Questão número 2. A questão número 2, o enunciado diz: trata-se de atributo comum ao ato administrativo e ao poder de polícia. Qual é o atributo que é comum ao ato administrativo e ao poder de polícia? Os atributos do poder de polícia, nós já vimos. Então, do poder de polícia é o CAD, coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. E quais são os atributos dos atos administrativos em geral? Aí é o famoso PAI ET, lembra do extraterrestre? PAI ET, que é a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade
a exigibilidade e a tipicidade. Esses aqui são os atributos comuns a todos os atos administrativos. São atributos dos atos administrativos. Entre os atributos próprios do poder de polícia, a gente também tem a autoexecutoriedade. Então, na verdade, qual é o atributo que é comum tanto no poder de polícia como nos atos administrativos em geral? Letra B de novo. A autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Então vejam que existem várias formas e níveis ou graus de dificuldade de se cobrar o tema em prova. Na maioria das vezes, as questões sobre atributos do poder de polícia vêm em nível fácil ou mediano. Raramente você vai encontrar uma questão sobre este tema de grau mais elevado, grau de dificuldade mais elevado. O que não pode acontecer, ou duas coisas que não podem acontecer, é o candidato assombrado. Ele acha que tem um fantasma, que toda questão tem uma armadilha medonha e sinistra que vai pegá-lo. Lembrem-se sempre, no mínimo 50% das questões de todos os concursos, em todas as disciplinas, possuem um grau fácil ou mediano. Isso é padrão. Tirando raríssimas exceções, se você estudou medianamente, você vai conseguir responder em torno de 50% das questões de todas as disciplinas com facilidade. Por quê? Porque na maioria esmagadora dos concursos públicos, em torno de 50% das questões são de nível fácil ou mediano. E aí, o tema atributos do poder de polícia é um tema que normalmente está encaixado nas questões fáceis ou medianas. Vão haver questões mais difíceis? Vão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Beleza. Questão número 2, letra B. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. O que diz a questão número 3? Um dos atributos do poder de polícia denomina-se autoexecutoriedade. Perfeito. Segundo ele, a administração pública tem o poder de compelir materialmente o administrado utilizando meios diretos de coação. Constitui exemplo de tal atributo. A autoexecutoriedade é a administração materialmente é com as próprias unhas, com os próprios equipamentos e agentes, forçar fisicamente o destinatário do ato a cumprir. Então, se os fiscais de posturas urbanas lá da sua cidade se dirigem para promover a desmobilização e demolição de uma invasão, de alguns barraquinhos que estão lá em invasão. Se os moradores que estão ali residindo, se eles oferecerem resistência, a administração tem a prerrogativa de usar, inclusive, a força pública para ela mesma concretizar. E esse uso da força pública se conecta com o atributo da coercibilidade. Agora, usar os próprios meios para promover a coação e concretizar aquilo que o ato de polícia administrativa determina é a autoexecutoriedade. E ele pede para dizer que é um exemplo. Qual seria o exemplo de autoexecutoriedade? Impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não paga a multa. Isso aqui, este não é um exemplo de autoexecutoriedade. Esse é um exemplo, coloquem aí, de exigibilidade. Vou colocar a cor aqui. Este é um exemplo de exigibilidade. O que é isso? Quando você recebe uma multa de trânsito e não efetua o pagamento até a data do vencimento, o que vai acontecer?
a administração pode ir com a polícia, parar você na rua e arrancar o dinheiro da carteira? Não. A administração pode ir até a sua conta bancária, sem ordem judicial, sem nada, sem sua concordância. Ela pode ir à sua conta bancária e debitar o valor da multa? Também não. Então, vejam, a administração não tem autoexecutoriedade. Mas o que ela pode fazer? Ela pode dizer o seguinte, olha, se você não pagou a multa, eu não vou te dar o licenciamento anual. E se uma blitz parar você na rua sem o licenciamento, aquele documento verde do ano, o seu veículo será apreendido. A apreensão do veículo e remoção para o depósito não é por falta de pagamento da multa, é por falta de licenciamento. Mas você só vai obter o licenciamento se, entre outras coisas, pagar as multas vencidas. Conclusão, essa exigência de licenciamento, mais blitz, mais apreensão, são meios indiretos para forçar você, com suas próprias mãos, tirar o dinheiro do bolso, comprar e pagar a multa. Contrariadíssimo, mas isso aí se chama exigibilidade, não tem a ver com auto-executoriedade. Beleza. A letra B, autorização para porte de arma. Autorização para porte de arma tem qual característica do poder de polícia? A discricionariedade. Essa autorização para porte de arma, para portar arma, não é nem a ideia de coercibilidade, nem a auto-executoriedade. A administração não está concretizando nada com as suas próprias mãos. Ela está discricionariamente facultando a você portar arma de fogo. Então, a letra B também não pode ser. O que a gente está procurando? Uma das características, uma das opções que se conecta com o atributo da auto-executoriedade do poder de polícia. Letra C, aplicação da multa. A aplicação da multa em si, ela tem a imperatividade, mais a exigibilidade. Mas multa, grave uma coisa, multa não tem auto-executoriedade. E nenhum tipo de multa. Letra D. Letra D. A letra D diz dissolução de uma reunião. Está ocorrendo uma determinada reunião contrariando normas, posturas urbanas ou leis. A administração pode determinar a dissolução da reunião, ir lá com a polícia de choque e afugentar, dissuadir, botar para ir para casa, tocar bomba nas pessoas que ali estão reunidas e que eventualmente não queiram sair do local. Então, isso aqui sim tem auto-executoriedade. E por último, concessão de licença para exercício de determinada profissão. Isso aqui não tem a ver com coercibilidade nem com auto-executoriedade. Bacana? Essa concessão aqui é um ato vinculado do poder de polícia. Aí. Então, fiquem atentos a isso. Então, vamos colocar aqui novamente o seguinte. Olha, coercibilidade, auto-executoriedade, e discricionariedade. Beleza. Eu quero que você pegue
a ideia central conceitual de cada um dos atributos. O que é a coercibilidade? Significa o seguinte: todas as vezes que a administração vai manifestar um ato decorrente do poder de polícia, o destinatário desse ato tem de se sujeitar, se submeter à ação, à conduta administrativa de exercício do poder de polícia. Quer um exemplo? Os fiscais sanitários do poder público se dirigem a um determinado restaurante para fazer uma inspeção sanitária. Ao chegarem ao estabelecimento, o dono, ou o gerente, ou funcionários devem se submeter, devem se sujeitar, se dobrar a essa ação fiscalizatória do poder de polícia. E essa necessidade de submissão vem da coercibilidade. O poder de polícia tem a prerrogativa, o atributo da coercibilidade, e isso significa o quê? Aqueles que sofrerão a ação do poder de polícia devem se dobrar, se submeter, aceitar a ação do poder de polícia. E se eventualmente eles se recusarem a se submeter à ação do poder de polícia, isso faz com que o poder público possa usar, de forma razoável e proporcional, usar a força pública. Então, os fiscais, se o dono do restaurante chamar o segurança e não deixar os fiscais entrarem, o que vai acontecer? Os fiscais vão ligar para a corporação que tem competência para o uso da força, leia-se Polícia Militar, policiais militares vão ao local e vão conversar, mas ao final e ao cabo vão usar de força necessária para garantir que o particular ou os particulares se sujeitem, se submetam à ação fiscalizatória dos fiscais sanitários, no meu exemplo. O que é a auto-executoriedade? A auto-executoriedade é concretizar o ato por seus próprios meios e agentes. É concretizar. Vamos pensar o seguinte: os agentes públicos da Polícia Rodoviária Federal param um determinado veículo numa blitz, fazem a vistoria. Então, parar na blitz, fazer a vistoria, tudo isso é poder de polícia. E detectam que aquele veículo contém irregularidades que proíbem a circulação nas vias públicas. Daí, o agente público, o policial rodoviário federal, não só pode, como deve, determinar a apreensão do veículo. Ele vai determinar a apreensão do veículo, cruzar os braços e esperar o dono levar ao teu depósito? Vai esperar o veículo ir sozinho? Não. Ele vai determinar a apreensão, ou ele próprio conduz o veículo até o depósito, ou ele chama o guincho, coloca o veículo no guincho e leva até o depósito, aquele depósito provisório que os postos da Polícia Rodoviária Federal têm lá ao longo das rodovias. É isso. Promover a remoção do veículo é uma auto-executoriedade. E o que é a discricionariedade? É uma faculdade da administração. Faculdade da administração. É a prerrogativa que a administração tem de avaliar a conveniência e oportunidade para, em determinados casos que a lei permite, em determinados casos, verificar se é mais conveniente e oportuno a medida A ou a medida B, o ato administrativo A ou o ato administrativo B, isso dentro dos limites que a lei facultar, que a lei possibilitar. Agora a gente tem uma ideia desses atributos. Quais são os atributos aí do poder de polícia administrativa? Questão número 4. Questão número 4. A questão 4, o enunciado diz: as hipóteses a seguir revelam exemplos de atos administrativos
perpetrado pela administração pública, ou seja, praticados pela administração pública, no exercício do poder de polícia, em que se evidencia o atributo da autoexecutoriedade, exceto. Então, ele quer que você marque, entre as opções abaixo, A, B, C, D, qual delas não é uma evidência da autoexecutoriedade, ou seja, a administração colocando a mão na massa para concretizar um ato que ela mesma praticara. Então, vamos lá. Letra A. Execução de multa aplicada pelo PROCON estadual à empresa fornecedora por ela não adimplida, não paga, em razão de infração consumerista. Eu já disse a vocês e eu quero que você grave isso com todas as suas forças. Grave isso com todas as suas forças. Multa aplicada pela administração, multa, seja qual for a multa, multa consumerista, multa de trânsito, multa ambiental, multa. Nenhuma multa goza da autoexecutoriedade. Essas multas, elas podem ser do poder de polícia, mas elas não gozam da autoexecutoriedade. Então, a exceção a gente já achou o gabarito. Mas vamos confirmar a resposta. A apreensão de alimentos impróprios para o consumo feita pela Vigilância Sanitária Municipal em um estabelecimento comercial que funciona em imóvel alocado pelo poder público. Apreensão de mercadoria, de produtos, confisco, isso tem autoexecutoriedade. Então, tá ok aqui. Ele queria que você marcasse a opção que não fosse uma manifestação de autoexecutoriedade. É a letra A. Vamos para a letra C. Demolição de galpão construído para fins comerciais, edificado em área de risco, sujeita a desabamento. Promover demolição, autoexecutoriedade. Tá ok. E letra D. Interdição de estabelecimento fabril de uma fábrica, localizado em distrito industrial, mas instalado sem o devido licenciamento. Tá ok também. Então, as letras B, C e D são claros exemplos de manifestação de autoexecutoriedade vinda do poder de polícia. Agora, a letra A, não. A letra A, a cobrança de multa, a execução de multa, a exigência de multa, não é manifestação de autoexecutoriedade. Na verdade, não goza da autoexecutoriedade. Beleza. Bianca chegou aí, boa noite. Aline também. Vamos seguir. Questão número 5. Questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: no que se refere às características do poder de polícia e ao regime jurídico dos agentes administrativos, julgue o item que se segue. Então, vamos lá. As multas de trânsito como expressão do exercício do poder de polícia são dotadas de autoexecutoriedade. Nosso gabarito é o quê? Errado. Olha, em matéria de atributos do poder de polícia, mas não tenha a menor dúvida, o item que mais aparece com altíssima frequência é dizer que multa de trânsito. Então a pergunta é: multas têm autoexecutoriedade? Então você vai encontrar uma enorme quantidade de questões anteriores e futuras em prova de concurso, das mais diversas bancas, inclusive aqui é uma da Sebrasp, que o tema central é esse: multa tem ou não tem autoexecutoriedade? A resposta é não. Multa vai ter exigibilidade. Mas nunca autoexecutoriedade. Professor, e o que é a exigibilidade? É o uso de meios indiretos para forçar o destinatário da multa a pagá-la por seus próprios meios. Ele vai à conta bancária, ele vai à carteira, pega o dinheiro, vai lá e paga.
a administração não trisca nele, mas faz com que ele se comporte da maneira que a administração queira, para que ele não sofra consequências jurídicas piores. Então, essa ideia de infringir consequências jurídicas piores se descumprir um determinado ato, isso é o mecanismo da exigibilidade e também da coercibilidade, a coerção. Coerção. Forçar. Mas tomem cuidado com isso. Multa nunca terá autoexecutoriedade. Questão número 6. A questão número 6, o enunciado diz o seguinte: Joaquim construiu irregularmente sem obter qualquer licença para tal e, ao arrepio dos ditames legais sobre a matéria, cumprindo a lei, um muro que se iniciou nos limites de sua propriedade e se estendeu para a calçada. Ou seja, o muro dele, do Joaquim, invadiu a área pública, ocupando parte da área pública. Olha que beleza, que maravilha. Com o risco iminente de desabamento e dificultando o tráfego de pedestres. Ou seja, invadiu a área pública, está com risco de desabar e ferir pedestres e ainda está sem o devido licenciamento e ainda prejudica a passagem das pessoas. Aí continua. O poder público municipal, com as formalidades legais, utilizando sua prerrogativa de direito público, ou seja, supremacia, que, calcada na lei, lhe autoriza a restringir o uso e o gozo da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou a demolição do muro. Então, o ato administrativo, qual foi o ato? O ato administrativo. A ordem de demolição do muro. Esta ordem de demolição do muro nessas condições, não tenha dúvida, manifestação clara e evidente do poder de polícia. E aí, prossegue. A questão prossegue. O poder administrativo que fundamentou a demolição, nós já sabemos, poder de polícia. E o atributo do ato administrativo que fez valer tal decisão sem a necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, ou seja, determinou a demolição do muro e os próprios agentes públicos foram lá com as máquinas e as marretas e meteram no muro, arrancaram o muro, recolheram o entulho. São denominados o quê? Então, o poder é o poder de polícia. E o atributo que permite à própria administração determinar a demolição e ir lá meter a marreta em tudo, a autoexecutoriedade. Então, o nosso gabarito aí, sem dúvida nenhuma, letra C. Então, aqui, exigiu de você compreender o conceito exato da manifestação do poder de polícia e também compreender qual é o atributo do poder de polícia que permite à administração, por ela mesma, com seus próprios equipamentos e agentes, concretizar a ordem contida naquele ato de polícia administrativo. Questão número 7. Questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: o atributo do poder de polícia que permite à administração pública, desde que exista previsão legal ou urgência, decidir e executar materialmente de forma direta suas decisões por seus próprios meios, sem a necessidade de autorização judicial, é denominado o quê? Vejam bem. Não tenha a menor dúvida. Muda a banca, agora já é VUNESP, muda o cargo, muda a esfera, agora é prefeitura, mas dos 3 atributos, aquele que com maior frequência é cobrado em prova é o atributo da autoexecutoriedade. Não tenha dúvida disso. Beleza? Então, um dos tópicos, um dos atos mais cobrados é a multa, afirmando que ela tem autoexecutoriedade, mas na verdade não tem. E um dos atributos mais cobrados é o da autoexecutoriedade. Inclusive, quando ele coloca o exemplo do ato de multa, ele está querendo saber sobre a autoexecutoriedade. Então, já fique
esperto em relação ao foco principal das bancas examinadoras no tocante aos atributos do poder de polícia. Prosseguindo, questão número 8. A questão 8, o enunciado diz: acerca dos poderes administrativos, julgue o item. E o item diz: são atributos do poder de polícia discricionalidade? Sim. Alta executoriedade? Sim. Coercibilidade? Sim. Facílimo essa aqui. Certo. É o CAD, lembra sempre, CAD. Discricionalidade, alta executoriedade e coercibilidade. São os atributos próprios, peculiares do poder de polícia administrativo. Questão número 9. Questão número 9. Vamos lá? Beleza. A questão número 9 diz: em relação às características do poder de polícia da administração pública, leia o trecho a seguir e assinale o que se segue. O trecho diz: pelo atributo da interrogação, a administração se vale de meios indiretos para a coação. Grave uma coisa: meios diretos para forçar ou concretizar a eficácia do ato, meios diretos, seria a autoexecutoriedade. Mas o uso de meios indiretos de coação, grave essa expressão, meios indiretos de coação, isso tem a ver com o atributo da exigibilidade. Que é um atributo próprio dos atos administrativos, mas não é um atributo peculiar do poder de polícia. Acontece que o poder de polícia ele é manifestado por meio de atos administrativos. Então, sendo ato administrativo, ainda que ato administrativo oriundo do poder de polícia, ele vai gozar da exigibilidade. E aí prossegue. Cite-se, por exemplo, a multa. Vejam que a multa não tem autoexecutoriedade. A administração não pode arrancar o dinheiro da sua carteira ou bolsa. Não pode debitar o dinheiro da sua conta bancária. Ela vai usar meios indiretos para forçar você a pegar o dinheiro, o seu rico dinheirinho, e pagar a multa. Então, a multa é um exemplo, ou a impossibilidade de licenciamento do veículo enquanto não pagas as multas. Ou seja, é uma forma de exigibilidade, um meio indireto para forçar você a pagar a multa para obter o licenciamento. Pelo atributo, que atributo que é esse? Esse atributo aqui é o atributo da autoexecutoriedade. Pelo atributo da autoexecutoriedade, a administração compele materialmente. Compelir materialmente é pegar você pela orelha. Compelir materialmente, vou dar um exemplo. Já viu quando está tendo votação na Câmara, no Senado, e que os manifestantes lá nas galerias começam a tocar o terror? E aí o presidente da mesa diz assim: solicito à polícia da Câmara, a polícia legislativa, que esvazie as galerias. Ou seja, eles têm que pegar as pessoas e retirá-las de lá. Eles vão chegar e gentilmente falar: por favor, queiram se retirar das galerias aqui da Câmara, do plenário da Câmara. O vosso presidente não quer que vocês fiquem mais por aqui gritando palavrões e outras coisas. Eles falam: daqui não sairemos, daqui não, ninguém nos tira. Aí os policiais legislativos começam a usar gás lacrimogêneo, aí a multidão parte para cima deles, eles usam taser para dar um choquinho na pessoa, pega as pessoas pelas pernas, como vocês já viram pela TV, sai arrastando para fora da galeria. Isso é compelir materialmente, é pegar pelas orelhas, arrastar pelos pés e botar para fora. Defenestrar, jogar pela janela fora. Beleza. Palavra bacana, coloquem no ródio de vocês. Defenestrar.
Defenestrar. Beleza. Ampliem o vocabulário de vocês. Vocês sabiam que defenestrar tem o significado mais próprio de botar pela janela, jogar pelos fundilhos da calça pela janela fora? Beleza. Então, se o seu cônjuge companheiro falar assim, olha, eu vou te defenestrar do 20º andar desse prédio, fique preocupado em arrumar um par de asas. Ou pelo menos daqueles budgets lá do Batman, senão ferrou. Não ferrou, vai ter que voar. Beleza. Por exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende mercadorias e interdita uma fábrica. Isso é autoexecutoriedade. Então, letra D. O que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Uma das formas de se cobrar os atributos é dar exemplos concretos de situações que é autoexecutoriedade, ou não é autoexecutoriedade, ou é exigibilidade, ou é coercibilidade, ou é discricionariedade. Então, nos seus estudos, fiquem atentos aí a esses exemplos que a gente está mencionando aqui, que são mais ou menos os mesmos exemplos em todas as provas. Questão número 10. Questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte: um agente de trânsito, ao realizar fiscalização em uma rua, verificou que determinado indivíduo estaria conduzindo o veículo em mau estado de conservação, comprometendo assim a segurança do trânsito e, consequentemente, a da população. Ou seja, o veículo estava sem as condições legais e técnicas de trafegabilidade. Prosseguindo. Diante desta situação, o agente de trânsito resolveu reter o veículo e multar o proprietário. Então, retenção é autoexecutável. É me dar o veículo para cá, se você não quiser sair daí de dentro, eu vou te botar, eu vou te defenestrar para fora. E multar, não, a multa não tem autoexecutoriedade, não vai arrancar o dinheiro da carteira dele, nem vai debitar da conta bancária. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que explicita, correta e respectivamente, o poder da administração correspondente aos atos praticados pelo agente e os atributos verificados nos atos administrativos que caracterizaram a retenção do veículo e a aplicação da multa. Beleza. O poder manifestado, ninguém aqui tem dúvida, é o poder de polícia. Então, vamos lá. É o poder de polícia. E o atributo é, ao fazer a retenção, é autoexecutoriedade. E ao aplicar a multa, multa não tem autoexecutoriedade, mas tem a exigibilidade. Então, não tenha dúvida, o nosso gabarito é a letra B de bola. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Vejam que, mais uma vez, o examinador deu situações concretas e exige de você a interpretação dessa situação concreta para enquadrá-la num determinado poder, no caso, o poder de polícia, e enquadrar nas respectivas prerrogativas, nos respectivos atributos. A retenção de veículo, a apreensão, a remoção é autoexecutoriedade. Agora, multa não tem autoexecutoriedade, então, portanto, multa vai gozar da exigibilidade. Lembrando que exigibilidade não é um atributo próprio do poder de polícia, mas é um atributo dos atos que pode ser utilizado nos atos de polícia administrativa. E fique bem claro e tranquilo isso aí. Prosseguindo. Questão número 11. Questão número 11. A questão número 11 diz o seguinte: o enunciado: durante uma operação de fiscalização, um agente público, no exercício regular de suas funções, verificou uma série de irregularidades em um determinado estabelecimento, pode ser um restaurante, uma lanchonete, uma fábrica, um posto revendedor de combustível, um hospital, uma escola, e aí vai, uma clínica estética, um supermercado. Além da resistência física por parte dos proprietários tentaram rechaçar, impedir a fiscalização, para impedir o trabalho de fiscalização. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte a respeito do poder de polícia. Está muito claro aí o item, vamos analisar.
O item diz: a discricionariedade não é um atributo do poder de polícia. Tranquilo. Questão de mera memorização. Você tinha que lembrar. Lembrar de quem? Do CAD. Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade são os atributos peculiares próprios do poder de polícia. E prossegue. O que impede o agente público de ter liberdade para agir de acordo com os limites da lei? Não. Na verdade, quando a lei permite essa margem de liberdade, o agente público, no exercício do poder de polícia, vai ter sim a discricionariedade para ponderar e encontrar a melhor solução de polícia administrativa, o melhor ato de polícia administrativa a ser aplicado, a ser concretizado naquela respectiva situação concreta. Por isso, gabarito aqui não poderia ser outro senão errado. Gabarito errado. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Prosseguindo. Miriam chegou aí também. E aí vai. Questão número 12. A questão número 12 diz o seguinte: ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. Eu não poderia trazer um melhor conceito de ato. Você pode pegar esse conceito aí e transcrever lá no seu caderno de resumo ou resumir. Resumindo, quais são os elementos teóricos conceituais obrigatórios no conceito, na definição de ato? É uma declaração de vontade. Declaração, já fica implícito, declaração é declaração de vontade. Você declara o que a sua vontade pretende externalizar. A não ser que você esteja submetido a uma grave coação, alguém com uma arma na sua cabeça, ameaçando o seu filho, ameaçando um ente querido. Mas fora isso, declaração de vontade. Esta declaração de vontade, ela vai ser ou do Estado ou de quem o represente. Bacana? Beleza. Por exemplo, um tabelião como eu, no exercício das minhas funções, eu estou, como particular, no exercício privado das atribuições, na gestão privada das minhas atribuições lá, eu estou declarando vontades e reconhecendo fé pública a atos em nome do Estado. O Estado me permite, me outorgou a delegação para eu representar a fé pública ali naqueles atos. Beleza. Com efeitos jurídicos imediatos, então, efeitos imediatos são características também, observância da lei, claro, regime de direito público, ou seja, com prerrogativas, e submetido ao controle do Poder Judiciário. Lembrando que nenhum ato, nenhum tipo de ato escapa ao controle do Poder Judiciário. E aí, prosseguindo, ele diz: todavia, para o ato administrativo estar revestido de validade, é necessário qual dos seguintes atributos? Gente, isso aqui é a manha do gato. Então, atributo ligado, conectado à validade do ato. Lembra comigo, os atributos dos atos administrativos são pai e T. O T é a tipicidade. É a adequação, o acoplar-se à disposição legal. Então, o atributo do ato que está conectado com a validade é a presunção de legitimidade. Por quê? Porque muitos iam pensar que é a tipicidade. Não é. Anota uma coisa aí. Anota uma coisa, e eu, inclusive, já tenho vídeo, já gravei vídeo aqui
falando dos atributos dos atos e deixei isso bem claro naquele vídeo, mas eu vou repetir para você. Presunção de legitimidade. Vou trocar até a cor aqui para deixar bem tranquilo para você. Presunção de legitimidade e veracidade são decorrências do princípio da legalidade. A presunção de legitimidade e de veracidade são desdobramentos, são decorrências do princípio da legalidade. E o princípio da legalidade tem tudo a ver com a validade. Só será válido aquilo que está de acordo com a lei. Então, os atributos ou o atributo que está diretamente conectado com a validade é a presunção de legitimidade e veracidade. E por quê? Porque essa presunção de legitimidade, ela é um desdobramento, é uma decorrência da legalidade, do princípio da legalidade. Então, o nosso gabarito, letra C. Talvez essa seja a primeira questão aqui do nosso raio-x de hoje, que traga uma informação muito precisa e uma pegadinha. Bacana? Então, não vai ser a tipicidade. Ainda bem que ele nem colocou a tipicidade aqui, mas é a presunção. Beleza? Não é a tipicidade, é a presunção. É a presunção de legitimidade. E a nossa última questão da noite de hoje é a questão número 13, que diz: o poder de polícia administrativa, em princípio, ou seja, em regra, tem atributos específicos e peculiares ao seu exercício. Isso é uma verdade. É o CAD: coercibilidade, autoexecutoriedade, discricionariedade. Contém corretamente esses atributos a seguinte opção: autoexecutoriedade sim, vinculação não, está fora, hierarquia não, coercibilidade sim, delegabilidade não, autoexecutoriedade sim, razoabilidade não, hierarquia não, autoexecutoriedade sim, discricionariedade sim, coercibilidade sim. Nosso gabarito, letra D. Simples demais. Desde o início eu mencionei a vocês que o tema da aula de hoje não é um tema complexo, mas é aquele tema que, por dever de ofício, eu precisava trabalhar aqui, assim como outros. Por quê? Porque são esses temas que você não se pode dar ao luxo de perder nenhuma questão. Até não é um grande problema você errar questões dificílimas e complexas, intrincadas em qualquer disciplina. Mas você perder questões sobre disciplinas fáceis, sem complexidade, este é o problema. E anota uma coisa, perceba uma coisa no seu estudo. Normalmente você fica fora da nota de corte, não é pelo volume de questões dificílimas que você sequer marcou, ou deixou em branco ou errou. É pelo volume de questões fáceis e medianas que você jamais poderia errar, mas errou. Tem candidato que fica focado, é o chamado candidato exibicionista. Ele fica focado em acertar as questões dificílimas que ninguém errou e se esquece de se proteger para não errar nenhuma questão fácil. Parece que ele tem prazer em ficar mostrando para os colegas: ó, essa aqui eu acertei. Essa aqui que ninguém acertou, essa eu acertei. Eu até não fiquei na nota de corte, mas estou muito feliz com o meu resultado. Porque errei um monte de questão fácil, mas acertei essa difícil. As outras eu errei por um descuido. Questão fácil você não pode errar por justificativa nenhuma nesse planeta. As difíceis, você até vai lá, pode acertar. Aceitar um erro. Mas as fáceis e medianas, então é por isso que eu trago temas como esse de hoje, para que você coloque aí no seu radar de revisões e aprofundamento as matérias e conteúdos com alta frequência, mas baixo grau de dificuldade. Por quê? Porque você não tem que se preocupar só com alto grau de dificuldade. Você tem que se preocupar em jamais errar questões com alto nível de recorrência, frequência em provas. Beleza? Tranquilo. Muito obrigado por sua participação. Lembrando que amanhã cada um de vocês vai ter que trazer uma maçã vermelhinha. É dia do professor, amanhã tem live.
Dia do professor amanhã, e cada um vai ter que trazer uma maçã bem vermelhinha, deixar em cima da mesa do professor. Bacana? Sou professor das antigas, que dia dos professores ganhava uma maçã. Na maioria dos dias ganhava uma maçãzinha, ele chegava lá, tinha lá na mesa dele. Para você, feliz professor. Aí deixava a maçãzinha vermelhinha lá. Bacana? Beleza. Muito obrigado por sua participação aqui na nossa live, na nossa aula de hoje. Amanhã a gente vem com o episódio número 87. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora. Espalhe e divulgue para amigos e inimigos, para todo mundo, este trabalho que venho fazendo aqui no canal, com essas dezenas de lives e aulas de conteúdos aqui para você melhorar o seu desempenho no direito administrativo, sem contar os nossos conteúdos de sábado, que a gente é para você melhorar e organizar melhor os seus estudos com melhores técnicas e estratégias. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e a gente se encontra no próximo episódio amanhã, Raio-X da questão número 87. Tchau, tchau.